Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo eu não apareço aqui nesse canal, meu Deus, nem sei. Mas muitas coisas aconteceram, né? Mudança de cabelo, também outras coisas. Agora eu sou mãe, sou mamãe. E eu resolvi voltar a gravar aqui pro canal, gente. Eu espero que dessa vez vá, né? Que eu consiga gravar, ainda mais agora com o neném. Acabei de dar mamar pra ele tá ali deitadinho, então eu vou tentar gravar aos pouquinhos e eu espero que vocês tenham paciência comigo e que dê certo, tá bom? Hoje eu vim contar pra vocês o relato do meu parto, né? Eu, quando estava grávida, eu procurei bastante relatos aqui no YouTube, né? Também da maternidade que eu iria ganhar, né? Eu estava na dúvida entre duas maternidades aqui em Belo Horizonte, que era o Sofia Feldman, que é uma maternidade pública, né? E eu estava também na dúvida da Unimed, né? Unimed Grajaú. E quando eu entrei aqui no YouTube para procurar relatos na Unimed, eu encontrei acho que apenas dois. E eu falei assim, né? Depois que eu decidi ganhar lá, eu falei para mim mesmo que eu ia gravar um relato para vocês, porque eu queria contar, né, para que outras pessoas, outras mamães tivessem, né, pelo menos assim, uma ideia de como ter o bebê lá na Unimed Grajaú. Então, por fim, eu decidi ganhar na Unimed. Então, assim, lá quando eu tava quase ganhando, eu decidi, por fim, ir para a Unimed mesmo, no Grajaú. Então, eu vou contar para vocês como que aconteceu tudo e como foi perfeito, assim, sabe? Eu pedi muito a Deus, eu tinha muito, muito medo de violência obstétrica, né? Então eu ficava pedindo muito a Deus, assim, para que a equipe fosse maravilhosa, né? Que tudo fosse perfeito, que Ele estivesse lá presente, que corresse, né? Que tudo ocorresse tudo bem, assim, sabe? Então, no dia 18 de fevereiro, eu senti, né, que o tampão tinha saído. Só que como eu nunca tinha tido bebê, né, eu sou mãe de primeira viagem, eu não sabia se era realmente o tampão. Eu até mandei mensagem para umas amigas, né, da foto, do sangue, né, para falar assim, gente, será que esse é o tampão mesmo? Será que eu já devo começar a me preparar? E, por fim, eu decidi também descer lá pro hospital. O hospital, ele tem uma distância aqui da minha casa de quase 1 hora, né, dependendo do trânsito. E sem trânsito, aí 35 minutos. Então, não é algo muito perto, né? E aí a gente foi no dia 18 pela manhã, lá no hospital. Uma plantonista me atendeu, é uma médica plantonista, e ela me disse, olha, realmente foi o tampão, né, que você já perdeu, e você tá com 4 centímetros de dilatação. O seu bebê nasce nesse final de semana mesmo. Se não nascer até domingo, se você não começar a ter o trabalho de parto, né, as contrações até domingo à noite, pode voltar aqui para a maternidade que eu vou iniciar a indução do seu parto, enfim, eu vou fazer alguma coisa para o parto acontecer, né? Eu nem pensei muito nisso, eu estava de 38 semanas e não levei isso em consideração. Mas, voltando para casa, lá por volta de meio-dia, mais ou menos, eu comecei a sentir umas cólicazinhas assim, aqui na barriga mesmo, como se fosse uma cólica menstrual. E eu falei, gente, será que isso que é as contrações? Porque, né, falam que dói muito e, né, não estava esperando que fosse só aquilo ali. As cólicazinhas começaram e depois ela começou a irradiar assim para as costas, né, para a coluna. E um pouquinho mais forte, mas nada que não fosse suportável, tava muito tranquilo. Tava tão tranquilo que eu continuei aqui em casa, eu baixei um aplicativo para começar a medir, né, assim, ver qual era a distância em cada contração. E tava de boa, fiz minhas coisas, arrumei casa, dei uma olhada na bolsa maternidade, né, para ver se não tava esquecendo nada. E fiquei de boa aqui em casa. À noite, eu tenho um cachorrinho, né, a Pipoca. Então, à noite, o meu esposo ligou para um amigo dele, que a gente já tinha combinado que ele viria aqui para casa para ficar com a Pipoca quando a gente decidisse, né, ir para maternidade ou quando eu entrasse no trabalho de parto. E ele veio na parte da noite. Isso já era umas 10 horas da noite, talvez. Ele chegou aqui e eu ainda fiquei aqui um tempo, né, sentindo essas cólicas que tinham aumentado um pouco, mas também estava muito tranquilo. Tava de boa. E eu comecei a sentir essas cólicas com mais frequência, assim, elas estavam vindo de pouco em pouco tempo, né? Elas tinham diminuído o espaço entre elas, mas a dor era super suportável. Então, lá por volta de meia-noite, a gente decidiu
voltar para a maternidade, como é longe, né, da minha casa, tinha uma distância, e eu tava com receio até de ganhar esse neném no carro. A gente desceu para a maternidade. Então a gente chegou lá por volta de 1h pouca da manhã, né, 1h da manhã, mas aí com a internação, né, com assinar os papéis, dar entrada lá na maternidade, a gente foi internado lá por volta de 1h da manhã. Quando foram fazer o toque, eu estava com 5 para 6 centímetros. E aí me internaram. Com o passar da noite, a gente foi ai, gente, esqueci o nome. Pra sala, né, de pré-parto, né? Que super perfeita, assim, né? Tinha tudo que eu precisava, tinha banheira, tinha cama, já tinha o bercinho do bebê ali do meu lado mesmo, na hora que ele nascesse, ele ficaria ali, né, para os primeiros exames, né, a primeira vacina, enfim, ele ficaria ali. Aí tinha a bola, tinha aqueles materiais todos, né, que você usa no parto. Então eu já me senti, assim, super segura, porque eu tava com bastante receio também do hospital, né, ser, assim, desleixado, né, com as coisas. Eu não fui lá conhecer antes, então por isso que eu tava com esse medo, mas lá é perfeito, é tudo limpo, tudo bonitinho. A equipe que me atendeu na hora que eu cheguei, super simpática, né, as meninas. Tinha até doula, né, eu fiquei a gravidez toda assim, nossa, eu não vou conseguir contratar uma doula para me acompanhar, mas tinha a doula da própria Unimed lá, né, que me ensinou os exercícios, né, me mostrou onde eu poderia ficar, né, se eu queria ficar na bola, se eu queria ficar na banheira. Ela foi me passando as orientações também. E depois começou, né, assim, a intensificar as contrações. Eu consegui chegar até os 9 centímetros sem pedir analgesia, mas quando eles fizeram, né, foram fazer o toque, eu estava com 9 centímetros. Eu realmente não aguentei mais, a dor para mim, né, já estava insuportável, mas não por causa da dor, mas por causa como fala, do espaçamento delas, né, porque a dor vinha e não parava, ela parecia assim, se ela parava eu nem percebia, ela continuava assim, o tempo inteiro. Então, assim, antes ela vinha e ficava alguns minutos e depois vinha novamente a cólica, né? E com os 9 centímetros ela tava em sequência. E aí eu realmente já tava cansada, isso era por volta, não sei, de 3h pouca da manhã. E eu já tava um pouco cansada e as dores, né, como não parava, eu não conseguia respirar entre as contrações, e isso é muito importante, né, conseguir respirar durante as contrações, mas eu não conseguia, eu segurava, né, para tentar segurar a dor assim o máximo. E eu pedi analgesia. Então eu pedi analgesia, a anestesista chegou, também foi tudo tranquilo, ela me deu a analgesia, eu já estava desesperada, até quando ela aplicou, falei, vai passar essa dor não, gente, você já aplicou, eu ainda tô com dor. Ela falou, tem calma, tem que fazer efeito. Mas eu queria que a dor passasse rápido. Mas foi assim, também questões de minutos, talvez 2, 3 minutos, assim que ela colocou a analgesia, eu parei de sentir as dores da contração, né? Eu sentia, assim, vindo a contração, a barriga endurecia um pouquinho, mas eu não tava com dor mais. E aí eu dormi, eu e meu esposo, nós dormimos, eu dormi na cama, ele dormiu na cadeira que tinha lá do lado, a gente estava cansado, e a gente dormiu, a gente realmente cochilou durante 2 horas, né? E aí a médica veio, depois dessas 2 horas, falou assim, olha, né, a gente quer ainda fazer o seu parto nesse plantão, né, como eu tava com plantonistas, né, ela falou, a gente quer fazer o seu parto ainda nesse plantão, então eu vou estourar a sua bolsa, porque minha bolsa ainda não tinha estourado, então ela estourou, né, é tipo uma pinçazinha que coloca lá e puxa assim, a bolsa estoura, não senti nenhum incômodo com a bolsa estourando, e continuei deitada, eu tava me cochilando ainda, continuei deitada, a bolsa começou a vazar bastante água, né? E eu fiquei lá. Por fim, eu comecei a sentir uma vontade de fazer cocô. E eu falei pro meu esposo, falei assim, olha, eu acho que tá acontecendo alguma coisa diferente, tá acontecendo alguma coisa diferente. E ele chamou a equipe veio e realmente o Samuel já tinha começado a encaixar bastante, assim, já tava dando pra ver, né, a olho nu. E ela falou, então vamos, me colocou num banquinho, um banquinho assim que ele é aberto, né? Então você senta o bumbum atrás e na frente fica aberto para as pessoas, né? Para a equipe conseguir visualizar lá o bebê. E aí eu comecei eu sentei, meu esposo sentou atrás e eles saíram. Aí depois de um tempo ela voltou com uma lâmpada gigante, colocou lá e falou, nossa, tem que chamar a equipe toda. Aí chamou todo mundo, porque realmente já estava na parte da expulsão, né?
Eu vou até colocar aqui um folhetinho, vou tentar colocar para você, senão eu vou escrever aqui na descrição, porque tem as fases do parto, né? Então, quando eu comecei a ter aquelas contrações bem leves, eram os pródomos ainda, né? Então, é uma dor muito tranquila. Depois vai para a fase latente, se eu não me engano, acho que é isso, ativa, latente, não sei. E depois vai para a parte expulsiva, né? Que foi essa no final, quando Samuel começou a nascer também. Então, nessa hora, eu já não estava sentindo dor, então estava tranquilo. Só que eu sentia ele saindo, né? Eu sentia a pressão, aquela pressão lá na vagina mesmo, e muita vontade de fazer cocô. Eu até perguntei pra ela, falei assim, qual que é a força que eu tenho que fazer, né? Ela falou assim, é uma força de fazer cocô mesmo, né? Então eu comecei a fazer essa força, mas, gente, lá na hora vocês vão entender, né? Quem for ter o parto normal, não é uma força de fazer cocô mesmo, mas é como se fosse no músculo ali do meio, sabe? Então eu comecei a fazer essa força e ele começou a sair, né? E isso durou aí, né? Teve um tempo de 40 minutos, né? Porque a gente começou a fazer esse processo às 6 da manhã e ele nasceu mesmo às 6h39. Então eu fiquei fazendo bastante força. Aí teve uma hora até que eu achei que ele ia sair na próxima força que eu fizesse. Eu fiz força e ele não saiu. Eu vou tentar colocar um vídeo dessa parte pra vocês. Que eu perguntei, ele não saiu? Porque eu já tava sem ar. Porque você tem que puxar bastante ar pra você conseguir fazer uma força contínua, né? E eu fiz a força e aí por fim ele saiu. E foi maravilhoso. Eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu peguei ele, mas eu tava tão morta e com tanta dor. E eu também tava com vergonha, porque eu achava, eu tinha certeza que eu tinha feito cocô. Então eu tava com vergonha, porque tinha muita gente, né? A equipe toda entra técnico, enfermeiro, obstetra, médico, pediatra. Então tinha bastante pessoas lá, né? Mais o meu esposo que tava atrás, graças a Deus, não tava dando pra ver nada. Mas a força que você faz, o cansaço, eu peguei ele, fiquei segurando, não consegui olhar pra ele assim. Eu só olhei pra ver se ele tinha os dedinhos, que era uma coisa que eu tinha na cabeça, de ver se ele tinha todos os dedinhos na mão, no pé. E fiquei segurando ele. E depois disso, foi tudo muito rápido. E eu achei isso fantástico, porque também era um receio meu de relatos, né, de outras pessoas que falaram que ficou bastante tempo aguardando alguém vir limpar, né, o local que você tava, enfim. Eles me colocaram na cama, a médica começou a dar os pontinhos, né, que precisou dar uns 3 pontinhos, que eu tive uma laceração, né, de 2º grau. E aí ela fez os pontinhos, eu com ele no colo, ele já tava mamando, alguém, não sei quem, alguma pessoa lá da equipe colocou já meu peito na boca dele e eu fiquei lá, né, esperando ele mamar. E nisso ela dando os pontinhos. Quando ela acabou de dar os pontinhos, uma técnica já do outro plantão já chegou, já me, né, pediu para levantar o bumbum e eu já levantei, ela já puxou o lençol, já limpou toda a cama, né, que tava suja, né, de sangue, da bolsa, né, de tudo, assim. Então ela limpou tudo rapidamente, saiu, já limpou o quarto todo. E ela falou pra mim, olha, você vai ficar um tempo ainda deitada com ele, né, pra você não ficar tonta, né, não ir pro banheiro e cair, nem nada, porque você tá fraca e tudo. Meu esposo saiu, eles iam trazer o café da manhã, mas eu queria algo da padaria, queria algo gostoso. Ele saiu pra comprar alguma coisa na padaria. E assim que ele voltou, eu tomei café, eles também trouxeram o café. Eu comi de tudo que tinha lá, do café deles, do café da padaria, comi tudo. E aí depois me levaram pro banho, né? Aí nisso colocaram o Samuel do meu lado lá no bercinho. E me levaram pro banho, eu tomei banho já sozinha, tranquilo, não senti nada, né? Tava tudo certo. Voltei pra cama, já me troquei, já coloquei o pijama, né, que eu tinha levado. Já falaram pro meu esposo também, porque como eu fiquei em enfermaria, ele não poderia tomar banho lá na enfermaria, né? Porque o banheiro da enfermaria é para uso só do paciente. E aí já explicaram isso pra ele e perguntaram se ele queria tomar banho ali mesmo. Ele decidiu tomar, então ele tomou banho ali. Fizeram todos os exames no Samuel, os primeiros exames, né? Do olho, da orelhinha, do coração. É, acho que deram uma vacina nele. Ó, vou falar bem sério pra vocês. Eu ainda tava meio desnorteada nessa hora. E aí, colocaram a roupinha nele, não deram banho, né? Porque eles não dão banho ali no primeiro dia. Limparam ele, colocaram a roupinha. E o que mais? Deixa eu ver o que mais que eu tenho que contar pra vocês. Tiraram umas fotos, né? Pesaram ele, pesaram, mediram. E é isso. Aí depois eu fui pra enfermaria, também tudo perfeito, né? Tinha as 2 camas, os dois, como
como fala aquilo, poltrona, né, para os acompanhantes dormirem, que é aparentemente bem tranquilo também, bem confortável, né? Como a gente ficou um dia só, né, de um dia para o outro, foi de boa, né? Então, assim, a gente chegou, a gente ficou curtindo o Samuel, ele tava dormindo bastante, então a gente ficou curtindo ele. Início eu comendo bastante. Toda hora meu esposo ia na padaria, que eu tava com muita fome. Eu tava assim, morta de fome. Mas falando do hospital, né, o relato foi esse, assim, sabe, gente? Foi tudo muito rápido. Começou, os pródromos, né, começaram meio-dia do dia 18 e eu ganhei ele 6h39 da manhã do dia 19. Então, assim, o trabalho de parto todo teve essa duração, mas, assim, a parte que dói, né, vamos dizer assim, que é a parte ativa, né, e depois da expulsão, que no meu caso não doeu, né, foi na madrugada, foi de 1h da manhã até 6h da manhã, então foi muito rápido, né, do jeito que eu tinha pedido a Deus, assim, para ser rápido, para eu aguentar. E o que eu falo para vocês, né, mamães, assim, escolham bem, né, onde vocês querem ganhar o neném de vocês. Busquem bastante conhecimento, assim, sabe, das violências que podem ocorrer, né, e eu espero que não ocorram, mas que vocês tenham voz, né, na hora que começarem a fazer algo com vocês, vocês saibam que aquilo ali não é correto, né, e possam, né, pedir para parar, né, não aceitar aquilo com vocês. Acho que isso é muito importante. Então, eu tive muita ajuda, minhas amigas me enviavam muito, né, falando sobre o que podia e o que não podia acontecer num parto, né. Então, assim, realmente foi um parto em que eu e meu esposo, assim, a gente realmente foi protagonista de tudo, assim, né? Até na hora, assim, da expulsão, por exemplo, não tinha nenhum médico, ninguém encostando em mim. Eu tava sozinha na cadeira com meu esposo e eu fazendo as forças, eles estavam olhando de longe. O único momento que eles chegaram perto mesmo foi na hora que o Samuel foi sair, né? Pegou ele. Então, assim, foi tudo eu, né? Foi tudo eu que fiz, assim. Realmente eu posso falar que eu que fiz esse bebê e eu coloquei ele pra fora sozinha. Então, foi muito lindo. E o hospital, assim, eu não tenho nada para reclamar. A equipe que me atendeu foi perfeita, né? Os médicos, os enfermeiros, as técnicas, a anestesista, todo mundo. Até a anestesista, ela era um pouco mais firme, assim, no falar, né? Mas eu não achei ela grossa nem nada, porque na hora que a gente tá ganhando, a gente fica meio... A gente tá com dor, né? Então a gente fica meio, como fala, sensível, né? Com algumas coisas. Mas eu achei tranquilo também. Tava tudo certo. E foi muito perfeito, foi tudo muito lindo. Eu indico muito ali, né, a Unimed Grajaú, para quem tiver com essa dúvida. E é claro, né, gente, equipe, né, isso tudo acaba sendo muito pessoal. O parto é muito pessoal, né, né, nada acontece da mesma forma comigo, vai acontecer com vocês. Mas eu espero, né, que da forma que eu tô indicando lá, quando vocês decidirem ganhar o bebê lá, que também seja perfeito, né? Que seja tudo tranquilo, tudo muito bonito, muito humanizado, né? E foi assim que aconteceu comigo, sabe? Então eu queria deixar esse relato para vocês. Eu tentei contar o mais rápido possível, o mais resumido possível, porque eu sei que senão vai ficar gigante esse vídeo, né? Então eu quis resumir bastante. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode, né, comentar aqui embaixo. Não deixa de se inscrever nesse canal, né, de curtir o vídeo se você gostou e eu vou voltar com tudo aqui pro canal. Então, me esperem aí que vai ter mais vídeo pra gente, tá bom? Então, um beijo pra vocês. Tchau, tchau.